Os magos, como são magos, viram a estrela nascer. Os homens, como são homens, a olham e não a veem. Bueno, gente, hoje é dia de celebrar o Natal aqui na nossa aldeia, iluminada pelo cruzeiro, pela Cruz del Sur. Luiz Rosales é o autor desses versos que eu traduzi aqui, e a gente pode começar, inclusive, com todo respeito, contradizendo um pouco esse poeta. Porque o Eduardo Galeano disse, vocês vão lembrar disso, que o sentido da arte é ajudar a ver. Lembram? Pois então, todos e todas nós, uns mais magos, outros mais sábios, não importa. Vamos nos ajudando a olhar e a ver. E a gente revê e revive hoje dois encontros muito bonitos que aconteceram aqui, no nosso Cantos do Sul da Terra, com o violonista uruguaio Gustavo Ripa e com o nosso cantautor Vitor Ramil. Vamos começar com a bela charla que a gente teve com esse violonista da calma, o grande músico uruguaio Gustavo Ripa. O violão é um pau oco, e para tocar algo bueno, o homem deve estar pleno de claridades internas. Para semear coisas eternas, a vida é um bom terreno. Bueno, gente, nós estamos aqui no bom terreno desse Capão de Pinheiro, que passa a ser uma espécie de estúdio do nosso Cantos do Sul da Terra na TVE, para conversar com alguém que encheu de claridades esta madeira oca de que falam esses versos de Atahualpa Yupanqui no seu Pajador Perseguido. Alguém que esteve aqui fazendo uma apresentação do seu trabalho, mais uma vez. Alguém vai lembrar que já conversou conosco há anos no Cantos do Sul da Terra na rádio. Enfim, alguém cujo ofício é levar claridades internas a essa madeira oca e a todos nós. É um prazer muito grande ter aqui, debaixo das árvores, debaixo do céu, a Gustavo Ripa. Um prazer te ter aqui. Un gusto, Demetrio. ¿Cómo están? Bueno, yo feliz, estoy como en casa, porque además de estar como en casa por los amigos que me reciben y que compartimos tantas cosas también, yo contaba que en mi casa, vivo cerca de Montevideo, todas las mañanas hago una caminada y voy a un bosque que tiene piñeiros, ¿no? Y bueno, me resulta muy familiar eso. Me resulta muy familiar todo y bueno, nada, muy contento de estar acá. Bom para começar fogo também? Sí. Yo ya tengo para todo el invierno. Já tenho. É uma coincidência linda para nós que a gente esteja usando pela segunda vez este espaço, essa bela ideia que se teve aqui de usar esse espaço para alguma das nossas entrevistas, essa segunda vez também com um uruguaio. Vocês vão lembrar que a gente fez uma entrevista aqui e escutou a música do Daniel Drexler, que também comentou sobre a fisionomia parecida do seu lugar com este nosso aqui. Somos tudo banda oriental, também falamos disso naquele dia. Gustavo Ripa é um solista de violão, é um cara que está há muitos anos numa linguagem muito particular do solo de violão. Eu conheço 4 trabalhos gravados, ele tem lançado trabalhos nas plataformas. Fala um pouco desse teu trabalho, dos registros que tu tens feito. Sí. Bueno, es un periodo, si quieres, bastante corto, porque el primer disco como solista de guitarra fue en el 2010. Un disco que se llama Calma y que recogía arreglos de violón. Voy a hablar un poco. Arreglos de violón de canciones de la música popular uruguaya. Una cosa, yo me había dado cuenta que una cosa muy común que puede ser en Brasil, encontrar a un violonista que toque
Jobim, que toque Vinicius, no es sorprendente. O en Argentina alguien que tocara un tango o tocar una chacarera no era sorprendente, pero en Uruguay no había guitarristas que tocaran los autores del Uruguay en forma instrumental, ¿no? Y yo comencé ese trabajo en el 2009 y bueno, fue muy importante para mí ese disco por un reencuentro personal con el instrumento, que hacía unos años yo lo tenía un poco abandonado y fue un disco que tuvo mucho suceso en Uruguay, y allí vinieron otros 3 más sucesivos y fui profundizando en esta modalidad de versionar, ¿no? De dar como una visión diferente de una canción, ¿no? Más que una visión, una escucha diferente de canciones populares. E isso me chamou profundamente a atenção, provavelmente chama a atenção do público em geral, que é a tua preferência, se eu não estou equivocado, eu acho que é uma preferência por canções, por melodias que originalmente também possuem letra. E no teu recital, o que é muito bonito, tu falas inclusive da letra, do que elas dizem. Essa canção é sobre tal coisa, mas o que tu trazes é a melodia. E as pessoas ficam ouvindo a letra, e se tu estás em outro país e não é uma música tão conhecida, talvez elas fiquem criando a letra, imaginando. Eu acho isso muito interessante. Essa tua, repito, se é assim, preferência por fazer o solo de uma canção, de algo que também remete a um poema, ¿no? Sí, sí. Creo que cuando una canción está establecida, está en la memoria de las personas, esa letra o parte de la letra está en esa memoria. Cuando yo hago lo instrumental, es como que las personas cantan lo que pueden o lo que recuerdan, van cantando y creando en su mente las imágenes de esa canción, pero en un universo sonoro absolutamente nuevo, diferente. Isso me faz pensar no seguinte, eu já não agora, nesta nossa conversa, desde que eu te ouvi as primeiras vezes, qual é a tua relação com o texto, com o produzir texto, com escrever? Tu gostas de também versificar ou escrever prosa? No, yo no escribo, ¿no? Versos y prosa, solo escribo en un blog. Nunca me planteé el desafío de escribir. Pero bueno, también cuando voy a versionar en la guitarra, cuando voy a hacer un arreglo, estoy teniendo en cuenta todos los elementos de esa canción. Pero fundamentalmente tengo en cuenta el impacto emocional que ha tenido esa canción en mí. Porque yo creo que si a mí me emociona, tengo tal vez alguna chance, alguna posibilidad de emocionar a otro. Entonces yo lo que busco es la emoción en mí mismo. Yo tengo que estar muy emocionado, muy en contacto con la música para poder tocarla, ¿no? Convencido de eso, porque bueno, creo que es el punto de contacto humano. Las músicas que yo he grabado, el éxito mayor, además, bueno, tuvieron premios en Uruguay de venta y yo qué sé. El premio mayor siempre ha sido lo que la gente dice sobre lo que hace con la música. Y muchísima gente me ha escrito y me ha dicho que esos discos que transmiten paz, tranquilidad, calma, yo digo siempre que son anti-adrenalina, ¿no? Creo que necesitamos en nuestra vida espacios de calma, de tranquilidad. Las personas me han dicho que utilicen esa música para descansar,
para cuando están embarazados, con niños, con bebés. Mulheres grávidas. Grávidas, cuando tienen o parto, ¿eh? Cuando quieren dormir a los filhos, cuando la persona quiere descansar, sale de su trabajo muy estresado, entonces pone el disco y es como que puede bajar un poco, ¿no? Y he tenido otros compartir mucho más fuerte, Demetrio, de gente en sus últimos momentos de vida que han pedido a sus familiares que pusieran esos discos en repeat, ¿eh? Porque querían tener ese contacto. Es una cosa, me emociona hoy decirlo, porque trasciende totalmente lo que yo puedo hacer. Pero incluso gente conocida, músicos conocidos tuyos también, que murieron hace poco y que han pedido en sus últimos momentos poder escuchar esa música, ¿no? Es como tener un contacto emocional con eso, cosa que me trasciende totalmente, ¿no? Sem dúvida, uma intensidade inimaginável, algo assim. Eu ia brincar contigo quando tu começasse dizendo que te interessa a emoção que causa nas pessoas. Bom, Gustavo Ripa não precisa de testemunho de ninguém, mas quem estava no Clube de Cultura viu mais de um gaúcho velho peludo de olhos marejados escutando alguma música. Perdón. Vamos ouvir algo? Ok, sí. Vamos lá. Voy a tocar un poquito de Vientos del Sur. Es una canción que un compositor llamado Gastón Giallo, Dino, y una canción Vientos del Sur que habla de Montevideo, del paisaje montevideano. Es una canción muy, muy querida.
a gente usualmente, eu digo a gente porque poderia ser também alguém da produção, alguém da casa, a gente usualmente não pede uma música para alguém que vá nos visitar, que vá estar na beira do fogo com a gente no Cantos do Sul da Terra. E não pedimos neste caso. Mas uma coisa da qual eu não te falei é que no programa de rádio Cantos do Sul da Terra, Vientos del Sur é um tema muito querido, que apareceu muitíssimas vezes, agora recentemente até pela morte do Dino, mas também em outras versões, em versão de grupo vocal. É extremamente forte no Cantos do Sul da Terra, o Vientos del Sur, essa arrancada com esse tema, coisa dele, enfim, uma sintonia a mais aqui, né? Sabe que un día de invierno, tal vez 2012, 2011, no recuerdo, yo venía en un ómnibus, en un bus en Montevideo, y estaba gris y un poco de lluvia, y yo venía pensando qué músicas, estaba todo el tiempo pensando qué músicas quería grabar, ¿no? Y el conductor del ómnibus hizo clic en la radio y apareció Dino con Vientos del Sur, fuerte en el ómnibus. Y yo miraba el paisaje de Montevideo y el paisaje y la lluvia y la voz de Dino y esa canción era una cosa sola. Dije, esta canción es muy Montevideo y es muy, muy nuestra, ¿no? Entonces ese día, después hice mis actividades, cuando volví a mi casa, empecé a hacer los apuntes de essa canção. Uma bruxaria do próprio Dino, muito possivelmente, porque aquele era meio bruxo, né? Sim. Era meio bruxo. Sim. A gente conversou com ele no Prado uma vez, por Cantos do Sul da Terra, era uma pessoa fascinante, divino. Uma pessoa muito, muito impressionante. Divino. Fiquei com aquilo, só de passagem, reafirmando o que a gente comentava antes. Toda a ideia que surgiu para o Gustavo teve uma relação enorme com a letra. Com a temática, não é alguém que está interessado no instrumental para sublinhar o melódico e nada mais. Não. Ele carrega com ele a intencionalidade do texto, da poesia, no seu solo. Isso é extremamente original, extremamente perceptível, extremamente grato. Quando tu dizes de combater um pouco a adrenalina, né? Eu já estava na cabeça com a trilogia Calma. Depois tem o Simplemente, fazendo o trocadilho com a mente, mas uma trilogia de álbuns chamados Calma. A minha pergunta seria, essa calma na tua música é uma característica, é uma busca ou é uma proposta? É interessante. La calma en nosotros es un bicho que se va rápidamente, ¿no? Es un estado que se vuela en una esquina o en un semáforo, en una discusión con alguien, se va la calma, ¿sí? Y yo en general he estado buscando mucho ese estado en mí. Y es una búsqueda. Y es una propuesta, totalmente. Yo creo siento que el mundo, como decía hoy, va por caminos de mucha adrenalina, mucho estar hacia afuera de nosotros. Las propuestas en general son distracción. ¿Está mal distraerse? No está mal, un poco. ¿No? A mí me viene la palabra evasión. Más. ¿Está bien evadirse? Es una pregunta, ¿no? Yo creo que si el arte o lo que hacemos, o las palabras, la música,
apuntan a que todos nosotros podamos ir más hacia nosotros, hacia adentro, vamos a estar mucho mejor todos. Y de hecho no me saldría una música muy adrenalínica, no es natural en mí. Incluso hay algunas palabras que a mí me gusta, conceptos que me gusta tener en cuenta cuando voy a hacer algo en la guitarra, ¿no? Me gusta la palabra mínimo. Si tú quieres, minimalista, poco, simple. Sigo un poco algunos conceptos que Fernando Cabrera aplica a su guitarra cuando él toca y canta. Fernando Cabrera siempre me dice, hay que tocar menos notas, menos cosas, porque la mente de las personas ya escuchan ese acorde que tú quieres hacer, porque culturalmente ya está aquí. Entonces, si tú escuchas, por ejemplo, a Fernando Cabrera, a veces sostiene toda una parte de una canción con una nota sola, ¿no? O dos, y te va dando la idea, te deja, permite la imaginación del que escucha para que su mente complete la información. Y yo he reflexionado de que, por supuesto que me gustan los instrumentistas con mucha habilidad técnica, pero creo que la habilidad técnica es un aspecto solamente, que por allí permite llegar a poder transmitir emoción. Pero si yo me quedo solamente en la demostración técnica, no estoy transmitiendo, estoy asombrando, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Como toca. Pero el tema es aqui, não? A gente abriu com palavras do velho Yupanqui, que eu traduzi, né? E ele gostava de dizer, el que deslumbra no alumbra. Ah, que lindo. Exatamente. Ah, né? Vou a roubar essa... Ele merece. Vou a roubar essa frase. Robe. Hablé de Fernando Cabrera. Voy a tocar un poquito de una canción que en Uruguay es muy querida, que se llama El tiempo está después.
clareamos, alumbramos aqui debaixo dessas árvores com Gustavo Ripa. Che, que gusto, que prazer te ter aqui. No, me puedo quedar mucho tiempo hablando contigo. Sí, sí. Tomara que seja assim, Sim. tomara que tu venhas muitas vezes, tenho certeza de que sim, a Porto Alegre, a este lugar, não só ao fogo do Cantos do Sul da Terra na TV ou na rádio, mas aqui embaixo dessas árvores. Vamos juntar umas pinhas aí. Sí, sí. Talvez no avião não dê para levar. No, mas, enfim. no me permitan llevar. No. Bueno. Gustavo, a gente já vai pedir que ele toque algo mais para nós. Gustavo, me passa e deve ter passado a vocês a ideia de algo extremamente visceral, conectado, como ele dizia, com seu funcionamento mais básico e mais basal, corporal, enfim, e ao mesmo tempo com muito conceito, ao mesmo tempo com muito pensar. Então vamos puxar de novo, estamos abusando um pouco dele hoje, vamos puxar de novo pelo velho Jupan, que quando ele nos diz assim: en el trance de elegir, que mire el hombre para dentro, donde se hacen los encuentros de pensares y sentires. Después que tiran de tire, com la consciência por centro. E nós nos estamos vendo. Fiquem com a música de Gustavo Ripa. Bueno, gente, a gente retorna com a participação super bonita desse artista tão importante do Rio Grande do Sul e do Sul da Terra, que esteve conosco no nosso primeiro programa, Vítor Ramil. Falam muito no destino, eu até nem sei se acredito. Eu também não sabia se acreditava, mas vou começar a acreditar, porque o destino fez com que a gente abrisse a nossa caminhada de hoje no Cantos do Sul da Terra, na TVE, com a presença do Vítor Ramil aqui conosco. Puxa, muito obrigado, Vítor Ramil, por chegar aqui na beira desse fogo. Pô. Obrigado, digo eu. A gente há tempo se negaceia, tua agenda não é pouca coisa, é difícil a gente combinar, mas para essa estreia aqui não poderia haver uma condição melhor, né? Eu acho também. Vítor, eu já te comentei alguma vez isso, tu és um cara da pluma, né? Como se dizia antigamente, tu és um cara do texto, um tremendo músico, sem dúvida que sim, tremendo compositor, mas tu sempre fosse um cara do escrever, né? Desde o pecuado, publicando, sim, e tal. Mas daqui a pouco tu encontras determinados caras, determinados poetas, determinados escritores que tu diz, opa, né? De alguma maneira dá aquele barato do Milton Nascimento, de certas canções que parecem que fui eu que fiz, sei lá o que é. E eu acabei de citar um aqui com essa frase, João da Cunha Vargas, tem outros. Como é que se dá especificamente esse encontro com o João da Cunha, um cara
campeiro, um cara talvez até então desconhecido, se não fosse em meios específicos, e com o qual tu fizeste um trabalho de uma transcendência enorme, né? Eu conhecia a poesia do João da Cunha Vargas, e lá por 84 eu tinha acabado de gravar A Paixão de Ver, segundo ele próprio, meu segundo disco, e eu morava ali na Rua Mariante, aqui em Porto Alegre, ainda morava aqui, e apareceu o Sebastião Fonseca de Oliveira, um declamador, que eu não conhecia, a gente não se conhecia pessoalmente, e ele bateu lá em casa e foi me levar de presente um LP que ele tinha feito, porque ele declamava poemas de vários poetas aqui do Sul. Um dos poetas era o João da Cunha Vargas. Aí ele achava que os nossos trabalhos tinham graficamente muito a ver, as capas eram parecidas, e foi me levar de presente. Ele saiu lá de casa, eu comecei a olhar os versos e tal, ele estava ali, Gaudério, foi o primeiro poema do João da Cunha Vargas que eu vi. E imediatamente comecei a cantar, peguei o poema, olhei e comecei: poncho e laço na garupa, do pingo quebrei o cacho, de um zaino negro gordacho, assim me soltei no pampa, recém apontando a guampa, pelito grosso de guacho. Cantei essa melodia. E aí pensei que aquela música tinha que ser toda ela, daquele jeito, uma coisa meio um canto falado, assim. E que eu já pensei na hora que quando eu gravar isso, eu vou gravar ou só voz ou voz e um contrabaixo, foi o que eu acabei fazendo no Ramilonga. Mas isso é 84, o Ramilonga fiz em 97, né? Mas a música surgiu ali. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, aí eu saí, fui morar no Rio, voltei para Pelotas em 92, por aí, e um amigo me levou de presente o Deixando Pago, que é um livrinho, o único livrinho com poesias do João da Cunha Vargas. E aí, aí deu-se o resto todo. Eu comecei a abrir o livro e fiquei encantado, comecei a musicar. A poesia do João Vargas é muito musical, ele era um declamador, né? Dizem que ele era mais um declamador do que provavelmente um poeta, mas a poesia dele tem isso, ela é musicalmente muito rica, ela é sonora, e foi uma atração irresistível. Saí fazendo uma atrás da outra ali, fiz todo o livro dele. Eu vi uma coisa incrível, todos nós vimos, mas eu não fiquei com isso marcado na memória, que foi uma gurizada num show de recepção aos calouros na Universidade Federal, te escutando quando tu tinha lançado o Ramilonga, e eu pensando, bom, as pessoas completamente embevecidas, assim, maravilhadas. E eu pensando, nenhum desses, não é uma questão de fazer juízo de valor, mas nenhum desses leria ou se interessaria por aquele poema se não fosse essa retomada que tu fazes ali, né? E ali tem um poeta enorme, quer dizer, não é só um campeiro, o cara que, sei lá, o cara do troquei as rédeas de mão e mudei o pala de braço, isso aí dá uma ideia de tempo, de suspiro, de coisa. Impressionante. Ele é genial, né? O filho dele, o Zezo, me disse um tempo depois assim, que eles, filhos, a família, eram muito agradecidos a mim, ficavam muito realizados, porque a poesia do pai deles nem era assim tão considerada, vamos dizer assim. Por muita gente o considerava um poeta menor, um autor de quadrinhos, entendeu? O Jaime cita aqui e ali e tal, mas não exatamente, mas não era considerado um poeta, porque normalmente é aquela coisa que o Borges conta, os poetas são os advogados, os médicos das cidades que trabalham o dialeto gauchesco e tal, e o João Vargas era um homem do campo, ali do Alegrete, depois acho que ele viveu até por volta dos 20 anos no campo, depois ele foi para a cidade do Alegrete, e sempre achei que a poesia dele tem muita verdade, assim, sabe? Ele vem contando uma coisa simples e daqui a pouco ele diz de ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada. Aí te dá aquela... te puxa aquele tapete assim no meio. Ele tem uma... ele é profundo, é delicado. E eu, quando comecei a cantar a poesia dele, foi esse tipo de atração que eu tive, né? Que eu acho muito mais fascinante, pelo menos para o universo da canção, do que, às vezes, uma poesia que é ultra elaborada em termos, até mais sofisticada em termos de rima ou de termos e tal. Mas a dele tem essa força, né? Porque a canção popular, um poema, tu lê um poema, se ele é complexo, tu volta e lê de novo. No mesmo momento volta assim, mas a canção popular, ela está passando, se tu está ouvindo no rádio, ela já foi, tu tem que pegar ela. A canção quer falar, ela quer se comunicar instantaneamente, e o poema está ali. A tua espera, tu pode voltar 1 milhão de vezes a ele. Mas a canção ela tem que se
se resolver no ato, vamos dizer assim, quando ela acontece. E ele é mestre Então a nisso, comunicabilidade da poesia dele é muito grande. E aí, claro, quando eu fui botar a musicar, eu também não coloquei na poesia dele uma carga de alguém que pretendesse ser um gaúcho como ele descreve na poesia dele, ou que eu pretendesse seguir os procedimentos da música regionalista ou nativista ou o que fosse. Eu trouxe toda a minha bagagem, que inclui os regionalismos também, né? E aí disso, então, nasceu o Ramilonga e, mais especificamente, a minha colaboração com ele. Uma parceria que se repete em outros trabalhos e que é magnífica. Tu viste que eu te cutuquei 2 vezes com Deixando Pago aqui, né? Sim. Lá na entrada eu falei uma frase, agora há pouco eu falei outra, tu não te animava a fazer ela para nós aí? É muito linda, né? Meio existencialista. Sabe que essa foi a música... Muitas vezes, por exemplo, me aconteceu isso recentemente com o Paulo Leminski, eu musiquei uns 15 poemas do Leminski e foi assim, quase todos em 3 semanas, né? Assim, às vezes 2 ou 3 músicas por dia eu cheguei a fazer. E teve uma delas, a última, que eu entrei numa crise de choro, assim, que eu fiz. E quando eu fiz o Deixando Pago, foi a mesma coisa. Eu terminei de compor e comecei a chorar copiosamente, assim, tive uma sensação de transcendência, vamos dizer assim, sabe? E eu não tenho... não sou supersticioso, não sou místico, não sou assim, né? Não acredito, né? Que eu possa nem ter... sei se acredito. Até nem sei se acredito, mas o fato é que eu tive uma sensação de conexão muito forte com ele mesmo, com João Vargas. Alcei a perna no pingo e saí sem rumo certo. Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e vi a lua no espaço, clareando todo o rincão e a trotezito no mas. Fui aumentando a distância, deixar o rancho da infância coberto pela neblina. Nunca pensei que minha sina fosse andar longe do pago e trago na boca o amargo de um doce beijo de China. Sempre gostei da morena, é a minha cor predileta, da carreira em mancha reta, de um truco, de uma carona, de um churrasco de mamona, na sombra do arvoredo, onde se oculta o segredo, num teclado de cordiona. Cruzo a última cancela do campo pro corredor e sinto um perfume de flor que brotou na primavera. A noite linda que era, banhada pelo luar, tive ganas de chorar ao ver meu rancho tapera. Como é linda a liberdade sobre o lombo do cavalo e ouvir o canto do galo anunciando a madrugada. Dormir na beira da estrada num sono largo e sereno e ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada. O pingo tranqueava largo na direção de um bolicho onde se ouvia o cochicho de uma cordiona acordada. Era linda a madrugada, a estrela d'alva saía no rastro das 3 Marias, na volta grande da estrada. Era um baile, um casamento, quem sabe algum batizado. Eu não era convidado,
mas tava ali de cruzada, o lixo em beira de estrada. Sempre tem um índio vago, cachaça pra tomar um trago, carpeta pra uma carteada. Falam muito no destino, até nem sei se acredito. Eu fui criado solito, mas sempre bem prevenido, índio do queixo torcido, que se amansou na experiência. Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. É uma maravilha, né? É uma maravilha e como é empapado dessa oralidade que tu estavas falando. Acho que sim, né? O povo diz a noite linda que era, né? Depois vem o poeta, mas o povo já diz isso, né? Ou esse falam muito no Destino, como isso está presente na obra dele. E é interessante a gente pensar que tu também, da mesma maneira, podes encontrar, além do escritor que tu és, como eu falava, tu podes encontrar um outro criador que case perfeitamente com a tua inquietude, com a tua criação, que é o contrário, que é um cara como o Borges, o Jorge Luiz Borges, que considera que o paraíso deve ser uma biblioteca, né? Como é que é lidar com esses dois lados, o cara super da literatura e o cara super da oralidade? Pois é, do Borges eu sempre fui leitor, né, desde adolescente, assim, sempre gostei, inclusive muito da minha inserção no mundo do gaúcho, dessas coisas todas, vem através dele, assim, entende? Talvez mais até do que provavelmente do fato de eu residir no Rio Grande do Sul, no interior e tudo mais, mas ele desceu luz, vamos dizer, para mim, sobre esse mundo de uma maneira muito importante, assim. Claro que eu já tinha coisas em casa, né, meu pai, meus irmãos e tudo mais, mas o Borges tinha isso. E quando eu conheci a Milonga para las Seis Cuerdas, que é um livro que ele chama de... Ele chama os poemas de milongas já, e ele na introdução ele diz que aconselha ao leitor que imagine que esses poemas estão sendo ditos, que ele está lendo esses poemas enquanto alguém toca uma guitarra né, e cantarola alguma coisa e tal. Então eu acho que assim ele quis fazer poesia popular de certa forma, né? E de certa forma ele não conseguiu também, porque eles são perfeitos demais os versos, né? E são extraordinários, assim, são lindíssimos. Não é sobre o gaúcho, ele fala mais do mundo do compadrito, né? Que na verdade é o gaúcho da cidade, do subúrbio, aquele homem que foi do campo para a cidade, que manteve o hábito da faca, do cavalo e outras coisas, né? E também, aí é Borges, né? Sabe exatamente ser tocante, ser profundo, né? E impressionante como sabe ser musical também, porque essas milongas deles são maravilhosas musicalmente. Os dois poderiam ser amarrados por várias coisas, talvez, né? Essas coisas são infinitas, são de quem lê, de quem escuta, mas os dois tu tomaste muito pela milonga, né? Sim, e justamente no teu trabalho que se consagrou totalmente à milonga, que é o Ramilonga, né? Sim, E que fala, bom, enfim, naquelas características que estão lá no manifesto do próprio Ramilonga mesmo, da Estética do Frio. Né? Eu estava vendo aqui, tu trouxesse um presente aqui, deixa eu mostrar para o pessoal também. Na verdade, tu fizesse um single recente, né? Como é que é? O que é essa história? O que está pintando agora? Esse livrinho, que na verdade é um caderno, né? Ele é um caderno de anotações. Então, o Demetrio Xavier pode pegar em casa, abrir esse caderno e tem páginas em branco, páginas quadriculadas para ele escrever. Daqui a pouco ele vai se deparar com uma frase do João Vargas, escrita por mim, ou uma frase minha, Vaga Visão Viajo, por exemplo. Mas também estão aí dentro os rascunhos das letras das músicas, de quando eu escrevi Ramilonga, de quando eu escrevi Indo ao Pampa, todas as minhas erros e acertos, entendeu? Esse texto da capa é o próprio texto da Estética do Frio, depois que está no disco Ramilonga.
vamos dizer, o manifesto do disco, né? Hein? Da coisa da parte gráfica ser semelhante. Aqui tem uma viagem gráfica enorme. Sim, As tuas sim. coisas costumam ter, né? Sim. E quando o Sebastião te diz isso, né? Que parecia Sim, irmanar um trabalho com outro pela parte gráfica. Que interessante. E para mim isso aí faz o maior sentido, porque tu vê que eu ainda estou preso aos formatos físicos, né? Eu fiz esse caderno, porque, enfim, eu gosto de ter um caderno para escrever, eu sei que as pessoas gostam. Então ela deixa o CD em casa, se ela quiser, o CD vem aí dentro, né? Aqui o CD. E ela anda por aí com o seu caderno para escrever coisas e tal. É o que eu O falei. esse CD foi remixado, remasterizado, e ainda fiz essa música, que não é que eu tenha feito uma música nova, o Milonga Mango. É uma junção de duas músicas, Milonga e Mango, né? Mango é um poema do João Vargas que eu musiquei e está no álbum dele, Babe. Mas aí eu coloquei a voz do João da Cunha Vargas, que eu tirei de uma fita cassete, ele falando, criado junto aos arreios, a bolhadeira e o laço. A gente está vendo aí o clipe, né? Cheio de detalhe com laço, velho amigo e companheiro, meu rude traste canteiro que uso enfiado no braço. Que voz, né? Ele tem uma voz linda, a gravação da fita cassete é legal. Esse disco é gravação analógica também, ele tem um som muito legal, né? Então o que eu fiz? Eu peguei a música Milonga, que originalmente é um poema uruguaio da tradição oral. Digo que siento desvelo, digo que siento aflição. Tirei a minha voz e botei a voz dele falando. Então ficou toda aquela base, o Nico Assunção, André Gomes, aqueles músicos geniais assim tocando. E o João da Cunha, acho que é o primeiro rap milongueiro que tem isso aí. Eu inaugurei o rap milonga, sabe? Porque... E o João da Cunha aprovaria? Acho que sim, segundo Acho o que Zezo sim. aprovaria. Eu Né? acho que ele gostava sim. de Beatles e tal. Não, ele era uma figura muito, que eu saiba, muito avançada, né? Então acho que ele ia gostar sim. É uma homenagem a ele, na verdade, né? E ficou bonito porque ele vem cantando, ele vem falando e daqui a pouco eu pego um pedaço de Milonga de Sete Cidades. Em clareza o pampa infinito exato me fez andar. E ele segue, sempre metido em buchincho. Então ficou uma colagem, entendeu? Musical bonita, assim, tu pode botar numa festa para as pessoas dançarem, por exemplo, e é a mesma música, a mesma base que está no álbum Ramilonga, só que com esse tratamento, assim, ela recebeu um tratamento forte, o baixo virou realmente um trator musical, assim, tá muito bonito. Para a gente continuar provocando as pessoas com essa inquietude, assim, né? O cara campeiro da oralidade, o cara que analisa o campeiro, mas de uma forma super erudita, escritor, João da Cunha Vargas, Jorge Luiz Borges. O que tu nos mostraria das milongas do Borges? Tu fizeste várias coisas sobre a pode poesia ser. dele. Eu vou pegar uma que tem a atmosfera do João da Cunha Vargas, que é a Milonga de los Morenos. Beleza, que o Borges se linda. pergunta pelos morenos, né, pelos negros, onde foram parar, né, na Argentina, porque existem várias histórias a respeito disso, né. Alta la voz animosa como si cantara flor. Hoy caballeros le canto a la gente de color. Marfil negro lo llamaban los ingleses y holandeses que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos de su tierra de leones. Se olvidaron como niños y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo.
Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número 6 y del que dijo Ascasubi, más bravo que gallo inglés. Y así fue que en la otra banda, esa morenada, al grito de Soler, atropelló en la carga del Cerrito. Martín Fierro mató a un negro, y es casi como si hubiera matado a todos, sé de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde en el sur me miro un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. ¿A qué cielo de tambores y siestas largas se han ido? Se los ha llevado el tiempo que se lo assombro, né? O Borges era o cara que falava no assombro. Fica um assombro, fica assombroso esse encontro desse conceito teu, musical e de canto, essa delicadeza, essa doçura de uma milonga como essa. Existem versões que são aquela milonga menor e fortona, né? E que são outra intenção totalmente diferente. Isso acho que a gente poderia ter o palpite de que o Borges ia gostar muito, já que a gente estava falando do que o João da Cunha ia achar. Será? Acho que sim. Talvez. Né? Talvez, não sei. O Borges era difícil, né? Vitor, como é que diz o final da Milonga de los Morenos, né? Se los ha llevado el tiempo. Nesse caso aqui, el tiempo não é el olvido, o tempo não é o esquecimento. Só nós temos que seguir aqui nossos formatos de tempo, mas esquecimento em absoluto, né? Inesquecível a tua presença nessa largada do Canto Sul da Terra. Fico muito feliz, te agradeço muito pelo convite. Vim lá de Pelotas um dia antes para poder participar aqui. Muito bom, obrigado. Muito legal. A gente que agradece muitíssimo. E eu acho que a essas alturas a gente pode até pedir para o Vitor para encerrar fazendo um pouco do Ramilonga, se ele quiser, porque afinal de contas isso embalou tanto que a gente conversou aqui, e eu diria para ele que nesta altura aqui a gente troca as rédeas de mão, muda o pala de braço e segue viagem, como dizem os nossos vizinhos aqui do sul da terra, os uruguaios, os argentinos, nós nos estamos vendo. Agora e a partir de hoje nós nos estamos vendo, isso é muito bom. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo domingo com Cantos do Sul da Terra. Até a próxima lua. Afinal de contas, não é assim que a gente se despedia? Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Fiquem com a excelência da música do Vitor Ramil. Chove na tarde fria de Porto Alegre. Trago sozinho o verde do chimarrão. Olho o cotidiano. Sei que vou embora. Nunca mais, nunca mais. Chega em ondas a música da cidade. Também eu me transformo numa canção. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí.
Sobrevoo os telhados da Bela Vista, na chácara das pedras vou me perder.